Fala, povo renascido, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, sempre avisando, se você caiu nesse vídeo aqui sem querer, você tem que... Esse vídeo é a segunda parte das aulas 18 e 19, então você tem que assistir a primeira parte. Se você já estava aí no rolê, já estava comigo, vamos só continuar. Parei aqui, ó, falando da inspiração na Antiguidade Clássica, né? Nesse mundo greco-romano, daí essa força, né? Essa pujança do movimento na Península Itálica, uma das explicações. A outra explicação é o surgimento da burguesia, a fragmentação, a ausência de uma monarquia centralizada, as rotas comerciais, o contato com o Mediterrâneo, blá blá blá, por aí vai. Ok? Vamos pegar daqui para frente então, para a gente falar de alguns conceitos aqui específicos. Aqui a gente apresentou alguns conceitos, né? Eu apresentei alguns conceitos para vocês, mais como um pano de fundo. Agora vamos categorizar aqui alguns que são importantes para a gente também. O primeiro deles é o empirismo. O empirismo é o quê? É você aprender através da experiência. Segundo Leonardo da Vinci, a experiência é a mestra, é a chave, né? Ou seja, você experimentar, 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 testar, testar, mudar, testar, mudar, testar, mudar. A experiência, aprender aquilo de forma empírica, ou seja, a melhor forma de eu entender o funcionamento do corpo humano, por exemplo, é eu olhar o corpo humano, é eu abrir o corpo humano, é eu investigar, é através da experiência, é vendo, tocando, né, percebendo, sentindo. Então, nesse momento aqui, com tudo isso que nós já falamos, né, e principalmente baseado no humanismo e no antropocentrismo, está associado ao ser humano também, ao humano, aqui, ao homem, né, a ideia da experimentação. Aprender através da experimentação. Essa é uma ideia básica. E se você prestar atenção, nós estamos falando aqui da mesma ideia que conduz a ciência praticamente até hoje, né? Então o empirismo é aprender de forma prática. Por exemplo, você que está me ouvindo aí, você fala assim, eu fui 3 anos seguidos na IAPIC e levei o meu celular. E nos 3 anos eu fui roubado. Aprendi de forma empírica, que esse ano não vai ter IAPIC, né? Deve ter. Aprendi de forma empírica que no outro ano que eu for na IAPIC eu não levo mais o celular. Se você levar, você tem a oportunidade de continuar aprendendo quantas vezes você quiser ou quanto dinheiro você tiver para ir comprando celular. Mas você aprendeu na prática, você aprendeu de forma empírica. Esse pensamento é muito importante para a nossa sociedade até hoje, tá? Depois você tem também o naturalismo, ou seja, qual é o modelo da perfeição, né? Quais são os números da perfeição? Ou qual é o número da perfeição? Existe uma harmonia que é natural? Ou seja, quando eu vejo uma flor que é bela, ou quando eu vejo um pássaro voando, ou quando eu vejo uma das coisas que mais me emociona, um ninho de passarinho, por exemplo, né? Um pássaro fazendo um ninho com toda aquela engenharia dele, com o bico ali, sem o polegar opositor, e fazendo... Existe uma beleza naquilo, existe uma inspiração naquilo, existe um modelo naquilo. E esses artistas, ou esses pensadores aqui, assim como o pessoal da Grécia Antiga, ou de Roma Antiga, tinham na natureza um grande modelo da perfeição, né? Inclusive com a perfeição não imortal, mas a perfeição, inclusive, do nascimento, né, da criação e da destruição. Existe uma perfeição na natureza que merece ser observada. E pode ser, inclusive, através da experiência, né, do empirismo. Então, o naturalismo era uma questão presente. Tanto nos temas, né, nos cenários, por exemplo, das telas, ou nas inspirações das telas, mas assim, como o grande modelo, a grande professora, a experiência e a natureza, né? A natureza nos ensina. Então, a inspiração, ela vem da natureza. Existe uma ideia muito associada a essa produção de conhecimento, a essa forma de pensar o mundo, ligada à questão do naturalismo nesse momento, tá? Não é o naturalismo aqui como a gente poderia pensar hoje do natureba, sabe? Viver na natureza. Você tem aqui
vários artistas que vivem na cidade, mas entendem na natureza, inclusive na natureza humana, que eu não estou falando da natureza, não estou falando do meio ambiente, eu estou falando da natureza de uma forma geral. Estou falando na passagem do dia, da noite, na chuva, na água correndo, nos animais, nas plantas, então na natureza de tudo, né? Essa é uma grande inspiração para os artistas e os pensadores desse momento aqui. Você tem o hedonismo. O hedonismo é o seguinte, o hedonismo é uma crença, uma ideia, né, de que o prazer que a gente sente na vida por alguma coisa, ou em alguma coisa, seria um bem supremo. Então o hedonismo está ligado a prazer. É a ideia, nesse momento aqui, de que você pode experimentar nessa vida o prazer e ter ele como meta de vida, né? Então, o que isso tem a ver com toda essa produção aqui? Quando você tem um artista, por exemplo, produzindo uma obra dessa, propondo, sendo reconhecido, estudando, né? Existe um prazer nisso. Inclusive, hoje a gente pode pensar, né, o prazer no conhecimento. O conhecimento ele pode ser prazeroso, né? É uma lástima, por exemplo, que a escola, ou o modelo educacional como ele é montado hoje, nós percebemos, e a gente fica muito triste com isso, por exemplo, muitos de vocês que estão me assistindo agora, muitos de vocês não gostam de história, por vários motivos, né? Vocês têm tendências a outros campos do conhecimento. Isso é absolutamente natural, né? Eu, por exemplo, eu sinto prazer em estudar história. Então, por exemplo, quando eu estou com o saco cheio, quando eu estou cansado, quando eu quero fazer alguma coisa que eu faço assim, sabe, tipo, sabe, põe um apito aí, foda-se, eu quero curtir a vida, eu quero ter prazer. Normalmente é um momento que você pega para ler um livro. Então, tipo assim, estar em casa, às vezes, numa sexta-noite, colocar aí, assim, as manias de cada um, né? Cada um encontra o prazer. Mas colocar um vinil para você ouvir, pegar uma Heineken bem gelada, ficar descalço, né? De preferência massageando um dos meus cachorros aqui, trocar uma ideia com a minha companheira, sentar e ficar até de madrugada debaixo de uma luminária lendo um livro ali, né? Degustando. Então, assim, para mim a história ela não estudar história, estudar humanidades, né? Para mim não é sofrimento. Para mim é prazer. E você que está aí assistindo agora, você também tem os seus prazeres, né? Então essa ideia aqui, ela está sendo levada num outro patamar nesse momento. A produção da obra de arte, imagina, eu estou fazendo um negócio que me aproxima de Deus, cara. Eu estou sendo reconhecido por isso. Produzir o conhecimento, descobrir alguma coisa, inventar alguma coisa. Assim, entre a gente que ninguém está ouvindo esse vídeo, não está na web, mas é o que te dá tesão de viver. É o que te dá prazer na vida. Essa ideia de prazer como um bem supremo ainda pode ser pensada em várias correntes filosóficas, vários desdobramentos, e pode ser levada até hoje. O que eu estava falando sobre educação, não concluí o raciocínio, é que é uma pena que às vezes a gente tenha que obrigar alguém a estudar alguma coisa que ela não gosta, né? Que essa pessoa não gosta daquele tipo de conhecimento, ou daquela área do conhecimento, vamos dizer assim, ou a forma como isso é apresentado é ruim, né? Muitas vezes o não interesse na história, por exemplo, como disciplina escolar, é porque a história muitas vezes foi apresentada de uma forma ruim, ao longo de gerações, né? A história das datas, dos nomes, dos grandes personagens. Imagina, para a menina é super chato estudar história, porque quase nunca tem mulher, né, na história. Então, o papel da educação hoje, eu sempre quando eu vejo o hedonismo aqui, eu lembro da questão da educação, porque aquilo que você faz com prazer, se você gosta da aula, se você gosta da disciplina, se você gosta do professor, o seu desenvolvimento ali, ele é muito maior, né? Então a ideia, eu pelo menos, acho que você não gostar de história às vezes é uma questão de um erro de percurso, porque imagina assim, qualquer coisa que você falar para mim que você goste, né, eu posso te contar a história disso, ou seja, tudo é história. Por isso que eu amo história, por isso que vocês também devem amar história. Por quê? César, não, mas eu não gosto de história, eu gosto de moda. Aí, quando fala de moda, eu já fico atento, tá? Eu posso te contar a história da moda, né? Então, tudo tem a ver com a forma com que você apresenta essas ideias, né? Bom, voltando aqui então, eu queria que você pensasse, antes de voltar,
Pensa numa coisa que você faz que te dá muito prazer, né, de viver, que é quando aquilo acontece, você fala, cara, que bom viver, né? Que bom estar aqui, que bom estar vivo. Não sei, pode ser um encontro com pessoas que você gosta, pode ser uma leitura, pode ser maratonar numa série, enfim, alguma coisa que te dá muito prazer, que faz, sabe aquele momento que você fala assim, putz, vale a pena estar vivo, né? Que delícia, que bom. Identifique isso e corra atrás disso, faça mais isso. Na boa, se você estiver me ouvindo aqui nessa aula, vamos fazer um parênteses aqui, se você estiver me ouvindo aqui, desesperado, que vai prestar um vestibular e tal, e esse caminho que você vai seguir é um caminho que não vai te dar prazer, e que vai satisfazer outra pessoa, o desejo e o sonho de outra pessoa, na boa, aborta essa missão agora. Vai correr atrás do seu rolê, vai correr atrás das suas coisas. Chega dessa história, nós estamos no século XXI, chega desse negócio de, eu queria... eu queria fazer arquitetura, mas minha mãe, meu pai, né, falaram que agora é a hora de eu fazer medicina. Que é isso? Que é isso? Te dá prazer? Ok, vai fundo. Não te dá prazer? Como que você vai fazer um negócio sem prazer? Você vai ser ruim nisso, você vai fazer mal para as pessoas. Então, dá um cavalinho de pau aí e pensa nisso, tá? Agora, eu imagino e desejo que você esteja no caminho certo aqui, tá? Mesmo que você esteja assistindo essa aula e falando, que saco, não gosto de história, não gosto de sucesso, não gosto da vida, né? Tudo bem, mas assim, pensa numa coisa que você gosta muito, que te dá muito prazer de fazer, e faça mais ela, invista mais tempo nisso, seja bom naquilo, seja foda naquilo, tá bom? Então, só um parênteses aí, eu preciso sair desse conceito, senão não termina o rolê aqui. E é o último desse bloquinho aqui, uma ideia de otimismo. Vamos pensar o seguinte, nós estamos entre o século XIII e XVI, né, nesse contexto. E tudo isso que está acontecendo, tem uma galera ali, a Europa está saindo do século XIV, está atravessando aquele século de crise, peste, fome, guerra, né? Existe um momento ali de descobertas, um momento de teorias, um momento de representação. Você vê uma obra de arte e fala, caramba, essa escultura vai sair andando, esse negócio é perfeito. Novos mundos sendo descobertos, a América, por exemplo. Então todo esse caminho de conhecimento, de descobrir uma coisa aqui e tal, tudo isso somado vai criando nessa galera aqui, tá? É bom lembrar o seguinte, o Renascimento ele não é um movimento de rua, ele não é um movimento popular, é um movimento de elite, tá? É um movimento das altas camadas da burguesia, da nobreza, da igreja. Não vai achar que o povão ficava correndo na rua atrás do Leonardo da Vinci para tirar uma foto com ele, para pegar um autógrafo dele, que não rolava. Então, assim, muitas pessoas ainda não sabem ler, muitas pessoas não sabem escrever, muitas pessoas nem entendem o que está acontecendo, tá? Mas, de fato, você tem um grupo de pessoas e um pensamento que está sendo... Ele pode não ter sido entendido naquela época, mas nós estamos estudando isso hoje, né? Esse momento aqui, quando você lê os textos dessa época, parece que os artistas, ou olhando as obras de arte, parece que eles carregam um certo otimismo. A galera está pensando que, tipo assim, meio que olhando para trás, não foi muito legal, não está muito legal, mas pode ser. Então, assim, tem um olhar no futuro muito interessante, porque essa própria inversão aqui do antropocentrismo, né, e do teocentrismo, de repente questiona essa ideia de que o futuro a Deus pertence. Né? Essa ideia de que, o futuro a mim pertence, né? O futuro me pertence. Então, talvez eu possa fazer um corre, né, individual e tal, com uma crença nessa capacidade humana, esperando, buscando um futuro melhor. Então, o otimismo, ele não se desassocia de tudo isso que a gente está falando, tá? Tem um clima de otimismo aí. E, na verdade, se você parar para pensar, cara, tudo isso aqui, a experimentação, a natureza como grande inspiradora, o prazer pelo conhecimento, ou o prazer pela arte, de uma forma geral, pelo conhecimento, vamos resumir conhecimento, que eu acho que é melhor. E essa crença de que com isso podemos fazer algo melhor, é a ciência, cara. É a ciência. Vocês estão aí tudo doido para entrar na universidade, e você vai para a universidade, você vai fazer o que lá? Você vai produzir conhecimento, você vai produzir ciência, só que é de forma organizada, não é do nada, não é inventando, sabe? Acho que a Terra é redonda. Eu não sei, mas quando eu vou falar uma coisa idiota, eu tenho que fazer uma cara de idiota. Eu já tenho uma cara esquisita, mas eu tenho que fazer cara de idiota. Eu acho que a vacina é pra matar as pessoas. É um plano comunista pra dominar o mundo. Sabe as bobeiras assim? Tipo, quando você vai pra universidade, isso aí cai tudo por terra. Por quê? Você não tá chegando ali do nada.
Você tem pesquisas científicas de pessoas que fizeram antes de você, e aí você continua um processo. Ou seja, a ciência ela tem um método. Método é caminho, método é percurso. Então vocês, entrando na universidade, vocês vão produzir ciência, vocês vão produzir conhecimento, balizado em modelos teóricos, em paradigmas, em modelos de aceitação. A galera não entende isso hoje, por exemplo. Desculpa, mas assim, só para citar o que nós estamos vivendo, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer cara de bobo. Eu postei um vídeo de um médico lá, que esse médico ele falou assim que... o médico falou que boa trata o coronavírus. O cara é cientista, é médico. Quando acontece isso, uma voz dissonante, isolada dentro da comunidade científica não é nada, porque a ciência ela precisa de um arcabouço, ela precisa de comprovação. Pô, eu estudo os caras aqui da história que, sabe, a tese de doutorado do cara ficou 30 anos rodando por aí, em mesa redonda, em conferência, em artigos e publicação, e os caras foram batendo. Aí quando vê, depois de 30 anos, os caras falam, realmente a ideia dele faz sentido, né? Porque a ciência bombardeou aquilo de várias formas e tal, e aquilo se manteve. Pô, então dá pra fazer com isso, então, uma teoria, né? Ou no campo da ciência ou da biologia, a quantidade de teste que se faz, e depois de bombardear com teste, experiência, tudo, fala, bom, temos aqui então um consenso científico em torno de um objeto, em torno de uma descoberta, em torno de uma vacina, em torno de uma teoria da história, enfim. Então você tem, a ciência ela trabalha com comunidade científica, ela trabalha com método. E se você olhar para tudo isso que está acontecendo aqui, ó, tá nascendo isso, ou melhor, né, tá renascendo essa ideia. Tudo isso daqui sendo organizado para os próximos séculos, né? Não é à toa que junto com o renascimento humano aqui, você tem um renascimento científico também. Vou mostrar um slide aqui para vocês disso. Então, tipo, a ciência está se estruturando nesse momento. A crença no conhecimento, na razão e vinda do ser humano, né? Então, preparem aí as próximas aulas, né? O entendimento das próximas aulas que a gente está produzindo, no fundo, ciência, tá? Porém, tem um problema, né? Tem vários, mas vamos lá. Ai meu Deus, segura o tempo. O problema é o seguinte, ó, existe uma separação, começa, ela não é definitiva, ela não é uma ruptura que acontece nesse momento, mas começa a existir uma separação de algumas ideias, de algumas pessoas, alguns pensadores, entre isso, né, que vai ser considerado ciência, né, entre isso que é racional, com alguns dogmas da igreja que não são racionais. Então a igreja ela defende algumas verdades, os dogmas, né, são verdades incontestáveis da igreja. No caso, a igreja católica na Europa nesse momento. A igreja tem alguns dogmas incontestáveis. Por exemplo, a Terra é plana. Mas é incontestável. Esse conhecimento vem de Deus, você não vai contestar isso. Mas a galera, pelo método, pela razão, vai falar, cara, não é plana. Ou, por exemplo, a teoria do heliocentrismo, né? Coloquei aqui, novas teorias. A teoria do heliocentrismo é uma teoria científica, né? O Copérnico, ela é comprovada cientificamente, ela tem um método, ela tem uma racionalidade, ela tem uma comprovação, ela tem muita experimentação para chegar até ali. E isso bate de frente com os dogmas da igreja. Então, aos poucos, essas ideias elas vão se separando da igreja. A ruptura definitiva entre a produção do conhecimento científico e a igreja vai acontecer lá no iluminismo, mas já deixa isso aí como pano de fundo na sua cabeça, porque os dogmas religiosos, olha, hoje, né, nós temos, cara, você tem alguns dogmas, às vezes nem sempre religiosos, né, mas no campo aí da pós-verdade, vários fenômenos acontecendo que contestam a experimentação e a comprovação científica das coisas, né? Ou seja, não adianta você comprovar para a pessoa que... Eu faço essas associações mesmo, tá, gente? Porque se for para a gente estudar a história e não associar com nada da atualidade, história não serve para nada, já dizia um bom e velho historiador. A ciência vai e prova que o coronavírus, o novo coronavírus, pode sobreviver até 3 dias, dependendo do tipo de superfície. Tá? Aí você tem uma viagem de navio, de equipamentos que vem da China para o Brasil, que vai demorar 30 dias. Tá? Então, ou seja, a ciência diz que o vírus vive 3 dias. A viagem dura 30 dias. Ainda assim, você tem pessoas que têm
dogmas, uma espécie de dogmas fechado na cabeça, de pegar um celular e falar, ó, não põe a máscara porque ela está vindo contaminada da China. Isso é um plano para destruir o mundo, está combinado, não sei o que, o comunismo vai... Aí você vai e fala, não, o vírus sobrevive 3 dias, a viagem demora 30 dias. Não, mas isso aí com certeza está errado. A fake news é a informação científica e não a doideira que está na cabeça da pessoa, né? O que está acontecendo aqui nesse momento é o seguinte, ó. A Terra é plana? Tá. É o Sol que gira em torno da Terra? Daqui a pouco essas coisas começam a ser comprovadas. Olha os descobrimentos que estão aí, cara. E aí, como é que faz? Como é que dá a resposta para isso? A Igreja Católica vai ser questionada, mas na próxima aula. Hoje não, que meu tempo já está indo aqui. Então você tem novas teorias. O heliocentrismo é bem emblemática disso, né? Mas não só o heliocentrismo. Quando vocês estiverem estudando, por exemplo, física aí com o Júnior e tal, olha a data dos pensadores, dos cientistas que ele vai colocar aí para vocês, e tentam linkar com essas coisas aqui, quando que isso está acontecendo, né? Agora, tem outras coisas também que corroboram, vamos dizer assim, para esse mundo aqui. Esqueci de um negócio, cara, antes de corroborar aqui. Eu queria ler o que o Leonardo da Vinci falou, tá? Aqui sobre a ciência, o método, a experimentação e tal, antes de falar das novidades desse mundo. Ó, palavras do Leonardo da Vinci, ele vai dizer assim, ó, minhas ideias, isso aqui tá no Luiz Koshiba aqui, tá? Minhas ideias nasceram da pura e simples experiência, humilde, né? Que é a verdadeira mestra. A experiência é a única intérprete da natureza. É preciso, pois, consultá-la sempre e variá-la de 1000 maneiras diferentes. Sem experiência não há certeza. E aí a ideia da certeza aqui é muito louco, porque o dogma é uma certeza. E a certeza ela é desesperadora. A certeza é desesperadora. A dúvida incomoda, mas a certeza ela é desesperadora nesse contexto aqui que nós estamos trabalhando. Sem experiência não há certeza. Antes de formular uma regra geral, está falando de regra geral, teoria, né, tal. Repita a experiência e veja se os resultados são constantes. É ciência, mano. Aí ele fala assim, nenhuma investigação humana pode se chamar de verdadeira ciência, né, de conhecimento, se ela não passa pelas demonstrações matemáticas. Eu demonstro para você matematicamente que o sistema planetário aí é baseado no heliocentrismo. O Sol tá lá e a galera tá em volta do Sol, rodando. Rodando, o Júnior me mata. E a igreja, não, é a Terra. Mas eu tenho uma comprovação racional, científica, matemática para isso. E a igreja não tem, né? Fica só no campo das ideias, ou da crença, ou da fé, ou seja, não é racional. Beleza? Vamos lá, que eu tô acabando aqui. Oh, meu Deus do céu. 3 novidades aqui que, cara, mudam a história. Já estava mudando a história da humanidade lá na Ásia, né? Mas aí agora na Europa isso vai dar um ganho para esse momento. Soma tudo isso que eu estou falando para você aqui, essa forma de pensar o mundo. Notem que nessa aula nós não estamos falando de acontecimentos específicos. Nós estamos trabalhando com um tempo de média e longa duração, e nós estamos falando num jeito de pensar, num jeito de expressar o mundo, num jeito de entender o mundo. Isso é muito mais profundo, né, do que os acontecimentos. Seria uma espécie de pensar como um iceberg, né? Um evento ali, por exemplo, a produção da Mona Lisa é a ponta desse iceberg. Nós estamos olhando o que está por baixo, né? A pólvora, pólvora. Cara, isso vai mudar a história da humanidade. Um exemplo, quando os espanhóis chegam na América, né? Nós tivemos essa aula. É uma vantagem a pólvora, com certeza, com certeza. As guerras vão para um outro patamar agora. E quem domina a pólvora está num momento especial. A bússola, as técnicas de navegação e principalmente a bússola. Cara, isso aí tá vindo lá da Ásia, ó. Veio da Ásia, vem por Oriente, chega na Europa. Olha o intercâmbio cultural que está acontecendo aí. A Europa não está inventando a roda. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, quando você tem ali a própria imprensa, o Gutenberg, né? Quando você fala da imprensa, cara, 3 séculos antes você já tem a tipografia lá. Ai meu Deus, a tipografia flexível lá, removível tal, que é das letras, eu esqueci o nome certo dessa bagaça, hein? Cara, isso já estava rolando na China, já tinha registro ali na Ásia, né? Então isso está acontecendo na Europa. Mas, especificamente esse acontecimento aqui, a bússola, a pólvora tal, tem a ver com as navegações, mas, cara, a imprensa ela tem um impacto para essa sociedade na época, que é mais ou menos o impacto da internet pra gente, tá? Eu tô fazendo um anacronismo aqui, uma comparação proposital com isso. A imprensa muda, porque a imprensa muda a velocidade na circulação da informação. Antes um livro, uma ideia, um tratado, um ensaio, copiado.
manuscrito, você encomendava, copiava, tá? Agora com a imprensa isso fica mais fácil de ser pulverizado e essas ideias começam a ganhar espaço e ganhar movimentação, tá bom? Finalizando aqui essa tela, né? Pensa no Renascimento então como um período de transição que tem rupturas e que tem permanências, né? Nós vamos ver aqui na sequência, por exemplo, algumas dessas rupturas e permanências. Por exemplo, para ir finalizando, anteriormente, deixa eu pôr aqui, que às vezes, bom, apesar que vocês têm essa imagem aqui também, né? Mas enfim. Aqui dos artistas renascentistas, né? Tá aqui o Michelangelo, o Botticelli, o Rafael Sanzio e o Leonardo da Vinci. Anteriormente, a formação da Europa, os artistas medievais ficaram completamente esquecidos, as obras eram feitas sem nome, né? Era para a igreja, para um rei ou para o deus. Não havia necessidade de uma assinatura. Não que não houvesse reconhecimento, né, desses artistas, mas o registro ali não existia. As obras de artes eram religiosas ou submetidas ao poder real, e não diziam respeito ao artista, mas aquilo que ele estava, para quem ele estava fazendo aquilo, né? O propósito que ele estava buscando. Porém, o Renascimento vem se mostrar uma época de liberdade, consequentemente de individualismo. Surge nesse bojo o artista que conhecemos hoje, ou seja, a ideia de um homem responsável pela execução de obras com os seus sentimentos e expressões. Então você precisa assinar isso, porque é o teu sentimento, é a tua expressão, é a tua representação, tá? Não esqueçam também de associar a esse conteúdo o renascimento científico. Lembrem das suas aulas de física e tentem localizar historicamente tudo aquilo. Tudo é história, moçada. Tudo é história. A teoria heliocêntrica, por exemplo, do século XVI, né, da metade do século XVI, do Copérnico, publicado lá na Revolução dos Corpos Celestes, e realmente é uma revolução na forma de pensar. E também o pessoal da medicina, aí, ó, a Anatomia Humana, né, que é um texto lançado pelo Andreas Vesalius, um dos estudos mais importantes de anatomia desse momento. Era proibido mexer nos corpos ali, né, para entender o funcionamento dos corpos. E tem uma galera que ainda está conseguindo fazer ciência e produzir conhecimento, tentando entender o funcionamento do corpo humano, por exemplo. Além disso, não esqueçam também que pode aparecer associado ao Renascimento, né? Aí vocês linkam aí com as aulas da Marli também, por favor. Mas você tem escritores renascentistas, porque normalmente quando fala Renascimento, automaticamente a gente fica muito focado na questão da imagem, né, das esculturas ou das telas e tal. Mas você tem escritores que são importantes porque, assim, muitos dos países que a gente conhece hoje estão se formando, estão se unificando ali nesse momento. E nesse momento você tem artistas importantes com obras importantes que vão vulgarizar alguns idiomas, ou seja, que vão unificar ou padronizar ou criar uma regra, uma base, uma referência para alguns idiomas das línguas vulgares que eram faladas. Então, por exemplo, em muitos lugares se falava o latim, por exemplo, na Itália, se falava o latim. Mas aí você tem uma obra que vem, por exemplo, com o Boccaccio, com o Decameron, ou, por exemplo, o Petrarca, ou cadê o Dante aqui? O Dante. Esses caras, eles não vão escrever em latim, eles vão usar uma língua vulgar lá dessa Península Itálica, que é o fiorentino, e que vai dar origem ao italiano de hoje. Então, assim, ajuda na unificação da língua num determinado lugar. Isso vai acontecer, por exemplo, na Inglaterra, com as obras clássicas do Shakespeare dessa época. Você cria uma referência do que é o inglês por uma obra e um autor que fez sucesso, né? Sucesso editorial nesse momento, né? Com a sua obra sendo conhecida e tal. Meu tempo está indo. E, então você tem, por exemplo, na Espanha, o Cervantes com o Dom Quixote. Você tem, aqui não tá, mas tem o Camões também, em Portugal, né? Então você tem escritores que pelas suas obras criam ali um padrão, né, do idioma de cada região. E isso ajuda na unificação e na padronização das línguas que vão surgir nesses países que estão surgindo. Tá? E isso está acontecendo também no momento aqui no contexto do Renascimento. E para ir finalizando aqui, segura o relógio, meu Deus do céu, tem um minutinho. Olha isso, cara. Michelangelo, fantástico. Rupturas e permanências. Existe uma ruptura aqui muito nítida. Se você pegar uma obra, eu devia ter colocado aqui, não pus, uma iluminura da Idade Média, não tem essa profundidade, não tem essa anatomia, não tem essa disposição, não tem essa sombra, não tem essas cores, não tem esses traços, não tem esse conhecimento da anatomia humana e tal. Então, assim, você tem uma ruptura artística aqui, com certeza, mas existe uma permanência. Qual é a permanência dessa obra?
tipo de parte da obra que está aqui, né? A religião, a temática é religiosa, né? Então, ó, a ideia, coloquei aqui, depois vocês olham com calma na imagem, a ideia de profundidade, isso aqui está feito em esquemas de perspectiva, né? E aí o Jeca, sei lá quem que vai ajudar vocês nisso aí, mas você tem um conhecimento racional ali, dá para ensinar alguém a fazer isso, entendeu? A aplicar essa profundidade, ó, os esquemas aqui, a questão das sombras e tal. Bom, cara, olha isso, velho. Ai, tá acabando meu tempo, mas olha isso. Olha a perfeição disso aqui, cara. Olha a perfeição disso. Então, tem rupturas e tem permanências. O tema ainda é religioso, essa é uma permanência, né? Mas a ruptura está no formato dessa expressão. Olha os cadernos do Da Vinci, depois você olha com calma essas imagens aí, tá bom? Bom, espero então que a gente tenha feito melhor aqui o objetivo da aula, não vou ler senão vai acabar meu tempo, né? Espero que esses conceitos aqui tenham ficado mais claros aí para vocês. E essa foi as aulas, as aulas 18 e 19. E chega, né, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, valeu, fui!